comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Com certeza. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 3. Não dá não estava dando não. Santo de Deus, devolve meu retorno. Porque tem amanhã à noite e domingo pela manhã, senão... Mateus capítulo de número 3, nós vamos ler desde o versículo 13, só para uma compreensão do contexto, até o versículo de número 17. Quem encontrou e pode dizer amém? Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo batizado, saiu logo da água. E sendo batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Quem diz amém? Amém. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diz comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode sentar, por favor. Dá um toque no irmão do seu lado e diz para ele: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? O pastor Sinésio disse há pouco que o irmão não se apegue, não se atenha ao horário hoje. E eu falei aqui com o pastor Nilson, eu recebi um pastor batista e um presbiteriano na conferência lá, nessa conferência que eu falei. E o pastor Batista diz que quando um presbiteriano tira o relógio do braço, ele está dizendo: não vou passar da hora. Quando um batista tira o relógio do braço, ele não está dizendo nada. E quando um assembleiano tira o relógio do braço, ele está dizendo assim: esqueçam do relógio. Porém, o meu avô era pastor presbiteriano. O meu pai foi pastor batista. E eu sou pastor assembleiano. Deus me socorra. Então o relógio aqui pode não dizer nada, ou pode dizer que eu não vou passar da hora, ou simplesmente pode significar que eu não estou nem aí para o horário. Você é quem decide. Mas vamos lá, queridos, eu não vou me estender muito, mas eu gostaria, em se tratando de aniversário da igreja, tá bom. Em se tratando de aniversário da igreja, você pode até diminuir um pouquinho de agudo, que aí eu corro menos risco de microfonia. Obrigado, desculpe, irmãos. Eu quero falar sobre 3 marcas da verdadeira igreja. 3 marcas da verdadeira igreja. Não importa se ela está no primeiro mundo ou no terceiro mundo, se ela está num bairro nobre ou na periferia, se é um templo luxuoso e suntuoso ou se é um barraco. Se ela não tiver as 3 marcas que vamos falar nesta noite, ela não é uma igreja que você deva congregar.
Antes de pregar esta mensagem em qualquer lugar, eu preguei essa mensagem na igreja que eu sou pastor. E eu disse para os irmãos: se nós não tivermos essas 3 marcas, não volte mais aqui. Não vale a pena para você. É aniversário da igreja. E nós estamos num mundo que tem evangelhos para todo gosto, e até para quem não tem gosto. Estamos num mundo de uma diversidade doutrinária, de uma diversidade de conceitos teológicos incrível. E a chamada teologia pós-moderna está fazendo uma mudança radical no raciocínio cristão dos nossos dias. Entretanto, é extraordinário ler a Bíblia, e o pastor Nilson fez menção no início do texto que ele leu, que mude quem quiser, mudem conceitos, filosofias, princípios, valores. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso indica que não há mudança na pessoa de Deus, não há mudança na natureza de Deus, consequentemente, não há mudança no plano original de Deus. Desde o Antigo Testamento, nós encontramos a Bíblia revelando que Deus sempre quis separar para si um povo, para ser o seu povo. O povo por meio de quem ele trata com o mundo. No Antigo Testamento, este povo era chamado de Beit Knessia, palavra hebraica que dá a ideia de congregação de eleitos, separados. No Novo Testamento, a expressão grega é eclésia ou eclesia, que tem o mesmo significado, eleitos, separados, dando a ideia de um povo que Deus tira do caldeirão do mundo e separa para tratar com este povo de maneira direta, de maneira específica e de maneira extraordinária. No Antigo Testamento, o povo com quem Deus tratava era o povo de Israel. Deus não fez aliança com nenhuma outra nação, senão com Israel, a partir de Abrão, que veio a chamar-se Abraão. No Novo Testamento, Paulo diz que Deus, de ambos os povos, Efésios 2,14, judeus e gentios, fez um povo, a igreja. E a partir da dispensação da graça, Deus não trata com Israel enquanto nação, nem com as nações enquanto povos, mas com a igreja enquanto noiva do Cordeiro, eleitos de Deus, coluna e firmeza da verdade, morada de Deus em espírito. Aos Efésios, no capítulo 2, versículo 20 a 22, Paulo diz que nós somos edifício construído sobre Cristo Jesus, a pedra angular, e o Espírito de Deus nos torna a morada de Deus. Agora, quando lemos Mateus capítulo 3, nós encontramos um momento que é entre a aliança de Deus com Israel e o estabelecimento da igreja. Aqui, Deus havia parado de tratar com Israel. Havia cerca de 400 anos que Deus não levantava profeta para falar com o povo judeu. E a igreja ainda não havia sido estabelecida, porque ela é estabelecida, fundada na cruz do Calvário, quando Cristo morre, e inaugurada em Pentecostes, quando o Espírito Santo desce. João Batista não veio para ser
um profeta para Israel, dentro do contexto dos profetas do Antigo Testamento. Ele é um desbravador, ele é um precursor, ele é alguém que veio abrir caminho, ele é um aplainador de estradas, ele veio anunciar a chegada do Messias. O ministério de João Batista é extraordinário. Antes de falar das 3 marcas da igreja, deixa eu falar um pouquinho do ministério dele. Eu conheço pregadores que se consideram grandes pregadores. Eu já disse para uns 2 do queixo levantado, que para o camarada se considerar um bom pregador, ele tem que ser como João Batista. É muito fácil ser bom pregador, pregando numa igreja com poltrona acolchoada, climatizada, falando mensagens motivacionais, lotar auditório. João Batista pregava no deserto, com temperatura de 50 a 60 graus, sem cadeira para sentar, sem sombra, e a mensagem dele era dura demais. E as multidões iam para ouvi-lo. A mensagem de João tinha só uma frase: metanoia. O que é metanoia? Nós traduzimos metanoia por arrependimento, mas a tradução original é mudança de natureza. Uma mudança que precisa ocorrer de dentro para fora. Acontece. A mensagem que João Batista pregava: se eu pregar numa escola bíblica de obreiros, me mandam embora, ou não me convidam mais. Ele olha para os líderes religiosos de Israel e diz assim: ô raça de víbora, bando de cobra venenosa. Não é o tipo de mensagem de alguém que quer atrair uma multidão atrás de si, mas ele pregava assim. A roupa de João Batista tinha nada a ver com o perfil dos pregadores famosos da atualidade. Os pregadores da atualidade, os famosos da atualidade, sem nenhuma crítica, sem nenhuma censura, mas se vestem dentro do maior padrão de elegância e da moda. João Batista se vestia de pele de camelo. Termina o culto, vai jantar onde? Vamos na churrascaria tal, não sei aqui quais são as boas, mas João Batista ia comer gafanhoto e mel. Tudo bem, gafanhoto não parece ser tão ruim. Tem gente aqui que comeria gafanhoto, quer ver? Eu vou provar. Quem aqui come camarão? Levanta a mão. Pronto, os chefes dizem que gafanhoto frito no óleo tem um gosto parecido com o gosto de camarão. Nada mal, tá? Mas não é o prato. Tá? E quem tiver camarão não precisa esconder de mim. Muito obrigado. Mas, de repente, surge na fila de João Batista, depois da pregação, alguém que veio para ser batizado por ele, que era diferente dos demais. Por que João Batista rejeitou batizá-lo? Ele ainda não havia iniciado seu ministério. João Batista já conhecia Jesus? Já. Eram primos, eram parentes, mas ele conhecia Jesus como parente, não conhecia como Messias. E João capítulo 1, versículo 34, João Batista diz assim: aquele, o Pai, Deus, que me mandou a batizar, me disse que o Messias, quando chegasse perto de mim, eu reconheceria. Como? Haveria um sinal: sobre ele repousaria o Espírito Santo. O Espírito não repousou sobre Jesus quando ele saiu da água, já estava repousando sobre ele antes dele entrar. Tanto é que o João Batista diz: eu é quem devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: deixa agora, para que se cumpra a justiça. O que